Você sabia que o livro de Daniel não trata apenas de profecias? Temas como coragem, fidelidade, confiança, soberania divina também fazem parte desse livro. Estamos começando uma nova temporada do programa Escola Bíblica e nós vamos estudar a partir de hoje as revelações preciosas do livro de Daniel. Agora. Olá, tudo bem com você? Que privilégio, que alegria! Estamos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica e estamos iniciando uma nova temporada. Olha, se você pediu o seu guia da temporada passada, que foi Pais Preparados, Filhos de Caráter, fique tranquilo, ele vai chegar aí na sua casa se você é um aluno da Escola Bíblica, se você fez o seu cadastro, o seu pedido, e você vai ter a oportunidade de rever todos os programas, se tiver dúvidas. Exatamente, todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Então você pode assistir todos os programas. Mas hoje quero começar uma nova temporada, estamos começando uma nova temporada. E as duas próximas temporadas, já vou anunciar aqui antecipadamente, nós vamos estudar dois livros proféticos da Bíblia. Um do Antigo Testamento e o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. E nessa temporada vamos estudar o livro de Daniel. E olha, quero te motivar a pedir já o seu guia de estudos. Você pode fazer contato com a gente, porque esse é o nosso material didático da nossa escola bíblica. Exatamente, porque aqui na Novo Tempo nós temos uma escola que estuda a Bíblia e que também traz assuntos do cotidiano e apresenta esses assuntos dentro da base bíblica. Você já é um aluno da nossa escola? São mais de 2 milhões de alunos da escola bíblica. E eu quero te convidar a ser um aluno. É só você fazer a sua inscrição, pedir o seu guia de estudos. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449. Você também pode acessar o nosso site, que é novotempo.com/Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica, ou você pode ligar em horário comercial para a gente. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Seja um aluno da Escola Bíblica, peça seu guia de estudos. Vou te mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos dar uma focadinha aqui. Olha aqui, esse é o guia que você vai conhecer as profecias e também, como eu falei na introdução, a análise das narrativas, porque o livro de Daniel tem 6 capítulos de história, da narração do que aconteceu, episódios que estão relacionados, a gente vai ver, na luta entre o bem e o mal, e depois a gente tem 6 capítulos que são capítulos proféticos, com visões daquilo que Daniel recebeu do Senhor que aconteceria no futuro. Eu quero te convidar a ser um aluno da Escola Bíblica e estudar comigo as profecias de Daniel e depois, na próxima temporada, as profecias do Apocalipse, e você vai ver como elas estão ligadas. Olha, quando a gente começa a estudar o tema de profecia na Bíblia ou livros proféticos, normalmente dá um ar de medo, assim, uma preocupação, o que vai acontecer. A gente mexe muito com o nosso íntimo, assim, sabe? Vai falar sobre o fim. Eu queria dizer para você que em nenhum momento, em nenhum objetivo nosso aqui
é causar nenhum tipo de terror ao estudarmos os livros proféticos. Quando a gente estuda um livro profético, quando a gente entende a profecia bíblica, a gente vai entendendo que Deus está no comando de todas as coisas. E a profecia nos traz segurança. Por isso, quero te convidar a estudar a profecia e ter segurança. Não precisa ficar com temor, não precisa colocar todo mundo no terror. Não é esse o objetivo, mas a profecia é a certeza de que Deus está no cuidado de todas as coisas. Eu quero orar a Deus nesse momento, nós vamos abrir a sua palavra, vamos analisar o texto bíblico, vamos mergulhar no texto e vamos fazer isso com muita calma, muita tranquilidade, muita paciência, para que a palavra transforme o nosso íntimo. Vamos orar a Deus? Pai do céu, nós estamos começando uma nova temporada. Esteja conosco nesses momentos, que o Espírito Santo nos dê iluminação, nos dê compreensão. Que ao estudarmos a profecia bíblica, a gente tenha certeza de que o Senhor está no comando, está no controle de todas as coisas. E que isso traga para a gente segurança, paz, mesmo diante de tantas incertezas que a gente vive nesse mundo. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, eu quero fazer uma parte introdutória, talvez isso seja muito normal para você, talvez seja muito comum para você que lê a Bíblia normalmente, mas eu quero pensar um pouquinho junto contigo numa análise detalhada do texto bíblico, para que você, ao abrir a Bíblia, você compreenda, independentemente de que tipo de estrutura literária você está lendo. Então, você vai ver aí no seu guia que você tem, deixa eu mostrar aqui, perguntas, que é normal aqui dos nossos guias, né? Mas só para você ver a estrutura que está colocado esse primeiro, olha aqui. Então você tem, vamos mostrar aqui, Andrews, por gentileza. Ó, então você tem aqui, ó, o texto, depois você tem perguntas, tá? O texto bíblico, né? Tem um texto descritivo que explica, depois você tem as perguntas, aprendendo juntos, depois você toma a sua decisão, exatamente o que a gente vai trabalhar aqui. Obrigado, tá? Então, vamos para a nossa parte de introdução, para a gente compreender um pouquinho. Quero começar com um texto que está lá em Mateus, o capítulo 7, o verso 24, que encerra o Sermão do Monte. E é bem interessante, depois de Jesus dar as instruções, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No verso seguinte, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A gente tem aqui uma comparação, a gente tem uma ilustração. Quando a gente analisa o texto bíblico, a gente tem que entender qual é a sua origem, então qual é a sua estrutura literária. Então, depois de Jesus fazer aquele grande discurso, explicando, dando uma nova visão do que era ser verdadeiramente um cristão, ele compara: quem ouve essas palavras, quem ouve as minhas palavras e pratica, esse é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele vai passar por lutas, por dificuldades, estou parafraseando, né? Mas a casa vai permanecer. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras, mas não vive, não as pratica, esse é como um homem insensato. Vão vir as tribulações, as dificuldades, só que ele não vai permanecer fiel. Quero fazer aqui junto contigo uma comparação do verso 26 com o verso 27. A gente tem as mesmas expressões,
Sempre o ouvir aqui está relacionado à prática. Então, é aquele que ouve e aquele que pratica. Tá? E depois é aquele prudente. Ele é esse prudente. Então, ele ouve, ele pratica e ele é prudente por isso. Porque ele não só ouviu, mas ele foi um ouvinte praticante. E ele, portanto, edificou a sua casa sobre a rocha. Em comparação ao verso 27, vejam só, o que ouviu a palavra tem em comum. Ele também ouviu. A diferença do que ouve a palavra é a prática e a não prática. Esse praticou, esse viveu, esse pegou o texto bíblico e disse: o que isso tem a ver com a minha vida? Esse não praticou. Logo, ele se tornou um insensato, porque aquele que ouve e pratica é prudente, é sábio. Esse é insensato. E os dois, interessante que os dois edificaram a casa, porque eles ouviram a palavra. Mas um edificou a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. E a grande diferença que existe entre um e o outro está aqui, na prática e na não prática da palavra. E aí eu queria aplicar isso para a gente ao começarmos o estudo do livro de Daniel, ou ao começarmos qualquer outro estudo de busca da palavra. Estou falando para você hoje que talvez ouve a respeito da Bíblia, até ache interessante. Tem alguém aí na sua casa que talvez até viva a vida religiosa, vive a vida prática, né? Essa pessoa, e você acha interessante, você aprecia, você respeita. Talvez tenha alguém aí no seu trabalho que você admira, mas você fica distante. Você até ouve. Estou falando para você que talvez esteja estudando a Bíblia, ou até vai a uma comunidade religiosa, mas você não quer um compromisso, nem é com a comunidade em si, você não quer um compromisso com a prática da palavra. Eu quero te convidar, ao longo desta temporada, ao entender o que a gente vai estudar, ou pelo menos a estar pesquisando, a você não ficar naquela, eu não quero compromisso. E está tudo bem se você assistir a gente e não desejar um compromisso com a palavra, a gente tem que respeitar, o Senhor respeita, né? Mas eu quero dizer, tenha um compromisso. Isso faz a diferença. Quando eu aprendo algo, e esse algo que eu aprendo fará diferença na minha vida, se eu viver, se eu praticar. Então, pode ser, a princípio, assim, estranho, pode te causar desconforto, e é normal, tá? Quando você vai conhecendo uma coisa, não está habituado, é normal no processo de aprendizagem a prática disso. No início você, mas o que isso tem a ver comigo? Mas a única coisa que eu te peço é, abra o coração, porque a gente só vai ter solidez se a gente praticar. Se a gente não praticar, ficou conhecimento para trás. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta, tá? Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos começando uma nova temporada e as 2 próximas temporadas vamos estudar livros proféticos. Daniel no Antigo Testamento e depois Apocalipse no Novo Testamento. Então quero te convidar a acompanhar a gente e dizer para você que o entendimento da palavra profética, o entendimento da profecia na Bíblia é para nos trazer segurança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A gente trabalhou um pouquinho a importância de ouvir a palavra e praticar, e eu quero te motivar a isso, porque aí você constrói a sua base realmente naquilo que vai sustentar, que é o que nós desejamos, que você tenha, que a sua vida tenha, que a sua família tenha sustentação, ok?
O que nós fazemos com a palavra? Essa é a pergunta que a gente vai fazer hoje. O que nós fazemos com aquilo que o Senhor tem para nos apresentar? Ou vamos ouvir e deixar de lado, ou vamos praticar. E eu quero rapidamente, quando você pega aí a sua Bíblia, e eu quero te dar uma visão geral do texto bíblico até para a sua compreensão. A gente tem o Antigo e o Novo Testamento. Eu acho que vale a pena, quando a gente faz essa divisão, é mais por uma questão técnica. Quando a gente vê o texto bíblico, por exemplo, a gente estuda o texto bíblico, a gente vê que o Senhor diz claramente, através de Paulo, na carta a Timóteo, eu analisei isso na temporada passada sobre uma perspectiva de aquilo que Timóteo havia aprendido na infância da palavra. Mas eu quero enfatizar o verso 16 que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Quero só sublinhar uma palavra aqui que é toda a Escritura. Então, quando a gente estuda o texto bíblico, a gente não tem separação entre Antigo e Novo Testamento, ou seja, de importância, porque toda a Escritura foi inspirada. O que a gente tem é uma diferença de período histórico e a gente tem uma diferença de público-alvo, que é o que a gente vai ver. E isso é importante para a compreensão e para você entender que o texto bíblico ele deve ser aplicado para mim analisando o seu contexto. Então vamos lá, a gente tem de uma forma geral uma divisão dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Depois a gente tem os livros históricos, de Josué a Esther. Depois a gente tem os livros proféticos, que é uma estrutura poética, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Depois a gente tem os livros proféticos, e aí a gente tem uma subdivisão de maiores e menores. É até a título de abrangência. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, como os profetas maiores, e os profetas menores, de Oséias até Malaquias. Isso no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, os 4 primeiros, que contam a história de Jesus. Depois a gente tem os livros, temos um livro histórico, que conta a história da igreja primitiva, é o livro de Atos. Depois a gente tem as cartas e epístolas, que são as gerais, Tiago, Pedro, João e Judas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, e as cartas escritas por Paulo, que são todas as restantes, são as cartas paulinas. E temos aqui, a gente não incluiu, um livro profético no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Por que eu apresentei de forma geral essa estrutura da Bíblia para você? Porque quando você for ler, para alguns isso é muito assim, comum, né? Você vai pegar o texto bíblico e, como você já tem prática, mas se você está pegando pela primeira vez, então analisar, eu estou lendo um livro do Antigo Testamento. O fato de ser do Antigo Testamento não significa que ele não tem importância e que ele não vai estar ligado ao Novo Testamento. Eu sempre gosto de dar o exemplo, a gente vai trabalhar isso lá na 2ª temporada, a 3ª, né, do ano, que é o livro do Apocalipse, por exemplo. A gente tem 404 versos, e desses 404 versos, mais de 200 versos são referências ao Antigo Testamento. Então, é importante. Lembrando que a gente precisa fazer essa ligação para a compreensão, mas é importante que a gente entenda que o que está por trás do texto é uma estrutura literária diferente para que eu compreenda. Então, para você, talvez isso seja comum, mas para quem está lendo pela primeira vez, não. E a gente tem, portanto, 2 livros proféticos, que é o que a gente vai trabalhar, Daniel e Apocalipse. Quando a gente está falando de livros proféticos, basicamente eles têm uma estrutura de profecia, do que vai acontecer. Alguns livros proféticos, a gente tem no Antigo Testamento, por exemplo, do que aconteceu. E de livros proféticos, tanto de Daniel quanto Apocalipse, você vai ver que a gente tem profecia
que já aconteceram. Eu vou estudar um pouquinho uma dessas, vou só citar, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, uma dessas profecias. Então, ela já aconteceu, mas que ligação ela tem com a minha vida hoje? Então, eu espero que fique claro isso para você. Quero citar para você algumas regras que são importantes quando a gente analisar o texto bíblico, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho e vou para o quadro. Quanto tempo eu tenho aqui, meu diretor? 4,5, ok. Rapidinho aqui, antes da gente entrar no texto, ao lermos o texto bíblico, é importante que a gente faça uma análise. Eu sempre cito isso, né? Isso está um pouquinho mais para frente, mas eu acho que cabe aqui. Qual é o contexto que o texto está escrito, tá? Depois eu analiso, eu leio o texto, e agora, qual é o contexto desse texto? Ou seja, o que está por trás desse texto? Além do contexto, que pode ser o imediato, histórico, eu vou analisar também qual é a estrutura literária. O que é isso? É aquilo que eu apresentei ali. Eu posso estar lendo uma profecia, então vou ter um tipo de análise. Então eu leio o texto, leio o seu contexto, qual é a estrutura literária, eu vejo outros textos que falam. Então eu posso estar lendo uma poesia, eu vou ter uma interpretação. Posso estar lendo uma profecia, vou ter outra interpretação. Posso estar lendo uma história, vou ter outra interpretação. Então, li uma história, eu vou analisar de uma forma. Eu li uma profecia, eu vou analisar de outra forma. Eu li uma parábola, como a gente citou, eu vou analisar de uma outra forma. Então, ao estudarmos a Bíblia, ao lermos o texto, é importante que a gente leia o texto, leia o seu contexto, leia outros textos e analise que estrutura literária está sendo usada ali para que haja uma real compreensão. Por quê? Porque é normal, às vezes, e a gente vai ver isso na profecia, eu posso pegar um texto e na profecia, por exemplo, eu vou ter símbolos. Então tem simbologia. E se eu não entendo que a profecia trabalha com símbolos, e a gente vai citar uma em seguida, eu vou fazer uma interpretação errada desse texto. Se eu faço uma interpretação errada, logo eu faço uma aplicação errada. E aí, o texto bíblico não alcançou meu coração. Aí você diz assim para mim, pastor, é difícil tudo isso. Não, é só começar. Você quer começar comigo? Você deseja entender isso comigo? Compreender o texto bíblico é simples. O Espírito Santo também atua na nossa mente. Eu quero orar por isso nesse momento. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por essa introdução, por esses momentos de reflexão. Obrigado porque o Senhor quer que a gente conheça os teus caminhos para a nossa vida. Que a gente tenha uma temporada de entendimento da palavra e que a gente viva e aplique a palavra. Eu te peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, que a gente abra o coração, que a gente ouça, mas que a gente pratique a compreensão da palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho a certeza que a gente vai ter uma jornada maravilhosa juntos. Eu tenho a certeza que se a gente abrir o coração, nós vamos compreender muito o que Deus tem para nos dizer. Eu tenho a certeza que entender a profecia vai dar para a gente segurança, porque o caminho é desconhecido, os desafios são grandes, mas nós estaremos juntos. Olha, eu vou ficando por aqui, mas amanhã nós vamos analisar que o livro de Daniel é um livro escrito para os últimos momentos da história deste mundo. E a gente tem uma profecia que fala a respeito dos últimos dias. E eu convido você a estar comigo amanhã, juntos, aqui no Escola Bíblica. Que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.